Olá, a paz do Senhor, pequenos adoradores. Tia Gertrudes está aqui mais um dia, mais uma vez, para a nossa Escola Bíblica Dominical, tá bom? Então, como que vocês estão? Tenho certeza que estão todos bem, né? Porque, afinal de contas, nós temos um Deus lindo e maravilhoso que cuida da gente, não é verdade? Então, mas eu preciso saber se vocês têm se cuidado direitinho, né? Tem se prevenido, tá bom? Lavado as mãos direitinho, como a tia Lucimar ensinou semana passada, né? Alertou, na verdade. Se vocês têm usado a máscara, não esqueçam, tá bom? E também não esqueçam de aproveitar os momentos que vocês têm tidos em famílias, para aproveitar bastante o papai, a mamãe, os irmãozinhos, né? Porque por mais que nós estamos em período de isolamento social, não estamos podendo ir para a igreja, para os parques, para a escola, mas nós não estamos proibidos de nos isolar, nós não estamos proibidos de abraçar, beijar, brincar a nossa família, né? Então vamos aproveitar esses momentos para nós aproveitarmos mais e mais a nossa família, tá bom, meus amores? Então, vamos ao que interessa, né? A tia tá aqui, tia Gertrudes, né? Para dar mais uma aula para vocês. E hoje nós vamos aprender sobre mais um amigo de Jesus. Porque eu não sei se vocês se lembram, mas a tia Marilza deve ter falado para vocês, né, que nesse trimestre nós estamos aprendendo sobre os amigos de Jesus, né? Jesus, ele era rodeado de vários amigos, né? Como nós bem sabemos, ele tinha 12 discípulos que estavam com ele na maior parte do tempo. E cada um tinha a sua característica. Então, né, a tia Marilza já falou, né, na primeira lição sobre o amigo novo, né? Logo depois, a tia Aline deu a lição para vocês, falando sobre os amigos que fizeram um pedido arriscado, né? Na semana passada, a tia Gertrude falou sobre o amigo que não sabia amar, mas que aprendeu, graças a Jesus, né? E hoje nós vamos aprender sobre o amigo impossível, né? A nossa lição 4 vai falar sobre o amigo impossível, né? E quem não tem um amigo impossível, não é verdade? Se vocês não têm, vocês já tiveram ou ainda vão ter. Porque até Jesus tinha um amigo impossível. Todos nós temos. Mas eu já vou avisando para vocês que ser impossível não é nada legal, entendeu? Por isso que nós vamos hoje aprender o que nós precisamos fazer para nos tornarmos alguém melhor. Então, um amigo impulsivo, a impulsividade é o contrário de sermos calmos, tranquilos e manso, né? E mansidão, todos nós sabemos que era uma das características de Jesus. Então, se nós somos os seus seguidores, nós precisamos ser manso como ele e não impulsivo, amém? Então, crianças, e vocês sabem por que ser impulsivo não é uma coisa legal? A impulsão, ela nos obriga a tomar atitudes sem pensar. E aí, sem pensar, a gente acaba agredindo verbalmente ou fisicamente alguém. E a gente sempre se arrepende, porque quando a gente age sem pensar, a gente não pensa nas consequências. Então, por isso não é legal a gente ser impulsivo, entendeu? Então, vamos descobrir quem era esse amigo impulsivo de Jesus? Mas antes, vamos ler o nosso texto áureo, né? Que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 10, que diz assim, a parte B, que diz assim:
E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Amém? Glória a Deus. Então, entre os discípulos de Jesus, havia um homem que em várias ocasiões demonstrou ser muito impossível. Pedro era o seu nome. Pedro era pescador e foi chamado para seguir Jesus depois de viver um milagre, a pesca maravilhosa. Ele e seus companheiros de trabalho haviam passado a noite inteira no mar pescando, mas voltaram sem nenhum peixe. Mas Jesus, encontrando-os, mandou que eles voltassem novamente naquele lugar e pescassem. Então, lançando as redes no mesmo local onde Jesus havia ordenado, Pedro obedeceu e voltou com tantos peixes. Olha, crianças, eram tantos peixes que eles não podiam acreditar. Eles ficaram muito felizes. E depois desse milagre, Pedro deixou tudo para trás e se tornou um pescador de homens. Vocês sabem o que significa ser pescador de homens? Ser pescador de homens é a gente anunciar a mensagem do reino de Deus. Era isso que Jesus fazia. Jesus pregava que existia um Deus que nos amava muito, que nos curava, nos libertava e ainda nos levava para o céu. Isso é ser pescador de homens, porque quando nós anunciamos a palavra do Senhor Jesus, pessoas que estão no mundo longe do amor de Jesus se rendem aos pés do Senhor. Então, Pedro, ele passou a ser um seguidor de Jesus. Amém? E ele, estando junto com Jesus, ele participou de vários momentos especiais também na vida de Jesus, assim como João, também na semana passada que nós falamos, lembra? Pedro também, assim como João, era um dos apóstolos, um dos discípulos que estavam mais perto de Jesus o tempo todo. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos que eles fossem no barco para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele se despedia da multidão a quem ele estava ensinando. O mestre havia dito aos seus discípulos que mais tarde os encontraria do outro lado da margem. Então os discípulos obedeceram e foram. Mas quando já era de madrugada, houve uma forte tempestade. Olha, e eles sentiram tanto medo, que eles não sabiam o que fazer. Eram muitos trovões, muitos relâmpagos. Os discípulos estavam apavorados. Eles achavam até que iriam morrer. Mas de repente, andando sobre o mar, Jesus apareceu. E naquele momento, por causa do medo que os discípulos sentiam, eles não conseguiram enxergar que era Jesus. Eles pensaram até ser um fantasma. Mas Jesus os acalmou dizendo: coragem, coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro não pensou duas vezes e se ousou a caminhar sobre as águas também para ir encontrar com Jesus. E Jesus permitiu que ele fosse ao seu encontro. E Pedro começou a andar sobre as águas. Então, de repente, Pedro sentiu medo e começou a afundar. Mas Jesus o socorreu, dizendo para ele: calma. E o acalmou a tempestade, e todos ficaram admirados
e o adoraram, dizendo: realmente, o Senhor é o Filho de Deus. Glória a Deus. Bom, mas mesmo assim, nos seus momentos de fraqueza, Pedro sabia que podia clamar ao Mestre. Mesmo com medo, ele não deixou de crer em Jesus. Ele não deixou de crer que Jesus poderia salvá-lo. Então, que nós possamos nos lembrar sempre disso, né? Que mesmo em nossos momentos difíceis, mesmo quando nós estivermos afundando em problemas, né? Nós devemos clamar a Jesus e Ele estenderá as suas mãos para nos trazer de volta à vida. Amém? A impulsividade era uma das características de Pedro e ele demonstrou isso em vários momentos da sua vida, durante a caminhada com Jesus. Por causa das suas ações impulsivas, chegou a ser repreendido várias vezes pelo Mestre, porque Jesus era amor. Jesus era manso, Jesus era calmo. Então, como é que para ser discípulo de Jesus, tinha que ser como ele? Não podia ser impulsivo como Pedro era, né? Porque como pode alguém pregar o amor e fazer mal às pessoas que os cercam, né? Agredir. Teve uma vez que Pedro, quando os oficiais foram buscar a Jesus, que ele cortou a orelha de um oficial e Jesus repreendeu Pedro. Não podia fazer isso, né? Teve certa vez também que Pedro tentou convencer a Jesus não levar adiante o seu propósito. Em uma outra ocasião, Pedro chegou a dizer que não negaria a Jesus. Não, Senhor, eu não te nego. Mas, porém, no entanto, uma certa vez, como Jesus disse para ele que antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes, assim foi feito, né? Então, nós não podemos ser impulsivos. Nós devemos pensar naquilo que falamos, para não falarmos aquilo que não iremos cumprir, certo? Bom, Jesus, ele não chamou somente Pedro para ser pescador de homens. Pedro, ele se tornou um grande discípulo de Jesus. Você também gostaria de ser um grande discípulo de Jesus? Então, Jesus nos chama todo dia para pregar o amor de Deus, pregar acerca do reino de Deus. E para nós sermos pescadores de homens, nós não precisamos ir muito longe, não. Nós podemos pregar sobre o amor de Jesus para os nossos amiguinhos, dentro da nossa família, dentro da nossa escola. Todas as vezes, as oportunidades que você tiver de falar do amor de Jesus, você está sendo um pescador de homem. E eu tenho certeza que você agradará o coração de Jesus. Amém? Pedro se tornou um grande pescador, um grande pregador da palavra de Deus. E na sua primeira pregação, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nós possamos, assim como Pedro, ser um grande pescador de homens, ser um grande seguidor de Jesus e sermos a cada dia manso e humilde como Jesus foi. Amém? Então, meus amores, esta é a nossa lição de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E não se esqueçam que eu vou deixar as perguntas da nossa lição nas mensagens logo abaixo, tá bom? E eu quero ver todo mundo compartilhando, interagindo, lembrando que está valendo um prêmio de participação, tá bom? Quando nós voltarmos aos nossos cultos, né, as nossas escolas dominicais lá na nossa igreja,
aquele que tiver mais participação nessas videoaulas, os 3 primeiros, na verdade, estarão sendo premiados, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Não se esqueçam de ler a palavra do Senhor, de fazer as suas orações para o Papai do Céu, tá bom? E fiquem com Deus, uma ótima semana e beijo da tia Gertrude! Tchau!